Revelações bíblicas. De onde virá o anticristo? Descubra o plano de Deus e a verdade oculta. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou Jerusalém e a cercou. Em meio a esse tumulto, muitos hebreus foram levados como cativos, entre eles um jovem chamado Daniel. Sua vida agora se entrelaçava com os destroços do que era seu lar, mas em seu coração ardia uma chama de fé inabalável no Deus de Israel. O decreto de morte pairava sobre a cabeça de muitos, enquanto intrigas políticas e práticas idolátricas permeavam a corte babilônica. Certa noite, Nabucodonosor foi atormentado por um sonho perturbador. Ele se viu despido de segurança, afligido por uma visão que não conseguia compreender. Convocou os sábios, magos e encantadores de sua corte, exigindo uma explicação. Mas, sem sucesso, eles se mostraram impotentes para desvendar o mistério. Desesperado, o rei lançou um decreto de morte sobre todos os sábios de Babilônia. Foi nesse clima de pavor que Daniel, movido pelo temor de Deus, emergiu como uma luz na escuridão. Com a urgência da situação, Daniel procurou seus companheiros Anania, Michael e Azaria, e juntos se lançaram em fervorosa oração. Eles se reuniram em um canto escondido do palácio, as sombras se alongando nas paredes à luz do sol poente, clamando ao Senhor por misericórdia. Daniel implorava não apenas pela salvação de suas vidas, mas pela oportunidade de glorificar o nome do Deus Altíssimo naquele lugar de idolatria. Na quietude da noite, entre a meditação e o clamor, Deus respondeu a Daniel. Ele foi agraciado com uma visão. Diante de seus olhos, uma colossal estátua se ergueu. A cabeça era de ouro, o tórax e os braços de prata, o ventre e as costas de bronze e as pernas de ferro, com pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Daniel percebeu que cada parte da estátua representava reinos sucessivos que dominariam até os últimos dias. A cabeça de ouro refletia a própria Babilônia, e em meio a essa revelação, Daniel viu a luta espiritual que ecoava através dos séculos. Determinando-se a interpretar o sonho, Daniel se preparou para entrar na presença do rei no dia seguinte. Sua voz tremia, mas sua fé era firme. Ó rei, o Senhor dos céus revelou que havia oculto a você, começou Daniel, observando a ansiedade nos olhos de Nabucodonosor. Os sonhos falham em expor a fraqueza dos reinos humanos, e através deles, o Deus eterno se mostrará forte. Por fim, cada palavra de Daniel trazia um eco profundo sobre os reinos humanos, revelando que a história não era apenas sobre política, mas a eterna batalha entre luz e trevas. O anticristo, já espreitando nas sombras desse cenário, parecia um presságio sombrio. Qual seria o destino da humanidade diante de reinos que surgem e caem, e como poderiam os fiéis permanecer firmes na esperança? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Daniel continuou sua explanação, revelando não apenas o que o rei havia sonhado, mas também o significado profundo por trás da imponente estátua. Com cada palavra, o poder e a soberania de Deus ecoavam no coração da Babilônia. O futuro estava sendo esboçado, e enquanto Daniel falava, o mistério divino se desenrolava, deixando todos os presentes transbordando de expectativa sobre o plano eterno que Deus tinha para a humanidade e quando, finalmente, o verdadeiro reino de Deus prevaleceria sobre todos os reinos deste mundo. E Daniel prosseguiu, ressaltando a transitoriedade dos reinos humanos. Ó rei, disse ele, aquela estátua é a representação de nações que se levantarão e cairão, mas há uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Ela atingirá a estátua e a despedaçará, e essa pedra se tornará uma grande montanha que preencherá toda a terra. Ao ouvir isso, o rosto de Nabucodonosor se contraiu em descontentamento e confusão, enquanto sua mente lutava para compreender a magnitude da revelação. Reinado após reinado, ele presenciaria a iniquidade e a opressão, mas não reconhecia que a verdade divina não poderia ser detida por qualquer poder terreno. O Deus de Israel estava trabalhando, mesmo em meio a circunstâncias sombrias, e Daniel, com sua fé ardente, trazia luz às trevas. Entretanto, no coração do palácio, as forças das trevas se aglomeravam, movimentando-se nas sombras, preparando-se para erguer um ídolo que rivalizaria com o verdadeiro Deus.
Os encantadores e magos, irritados com a interpretação de Daniel, começaram a conspirar, alimentando a ambição do rei com conselhos e elogios sedutores, escondendo a verdade sob camadas de luxúria e ego. Enquanto isso, Daniel e seus amigos permaneceram em oração, buscando a orientação de Deus, temendo pelas consequências da arrogância do rei e dos planos traiçoeiros dos sábios de Babilônia. O clima de incerteza pairava e Daniel, embora revestido da sabedoria divina, também sabia que sua vida e a de seus companheiros estavam por um fio. Na calada da noite, os murmúrios dos conspiradores ecoavam nos corredores do palácio, misturando um veneno sutil em cada palavra. Eles se voltaram para Nabucodonosor, alimentando sua vaidade. Ó rei, você é o mais poderoso entre todos, e o seu espírito deve ser exaltado. Por que não construir um ídolo que represente o seu reinar supremo? Um monumento que todos possam adorar. Que sua glória não seja apenas um sonho, mas um culto. Com a mente submersa em grandiosidade, Nabucodonosor acolheu a ideia ardente. Um plano estava se formando nas profundezas de seu orgulho, e a ordem foi dada. Um grande ídolo de ouro deveria ser erguido. E assim em toda a vasta Babilônia, um convite foi proclamado. Nos momentos determinados, todos deveriam se curvar diante da estátua, sob pena de serem lançados em uma fornalha ardente. A notícia chegou aos ouvidos de Daniel e seus amigos. Um temor e uma decisão se instalou em seus corações. Eles sabiam que se curvar diante daquela estátua significaria renunciar ao único Deus verdadeiro. Que faremos se formos forçados a adorar o ídolo? Perguntava Anania, a incerteza nascendo em seu peito. Michael, em um fervoroso ato de fé, afirmou: o Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar, mas mesmo que não o faça, não adoraremos outro senão ele. A decisão estava tomada. A fidelidade ao Deus de Israel era mais importante do que suas vidas. Enquanto isso, o clamor nas ruas da Babilônia crescia. As pessoas se ajustavam à nova lei e os adoradores se preparavam para a adoração. A tensão aumentava e o plano de Deus, em meio à escuridão, estava prestes a se revelar. E nesta encruzilhada, a pergunta pairava no ar: quem prevaleceria, o Deus verdadeiro ou os ídolos criados por mãos humanas? A batalha entre fé e idolatria estava prestes a atingir seu clímax, e o desfecho, cujas implicações reverberariam através dos séculos, se aproximava rapidamente. O que estava reservado para os fiéis diante das chamas da provação? A resposta do céu poderia mudar não apenas suas vidas, mas a história da Babilônia e de todos os que viriam a crer. Em meio à aprisionante sombra da idolatria, o chamado divino de Deus ecoava: não temam, pois o meu plano é maior do que qualquer outro. Com os olhos fixos nos céus, Daniel e seus amigos sabiam que o Deus que os havia guiado até ali não os abandonaria agora. E assim, um novo capítulo de resistência e revelação estava prestes a ser escrito na história divina da redenção. Quando o dia da consagração da estátua se aproximou, a cidade de Babilônia pulsava com uma mistura de excitação e temor. O grande ídolo de ouro com sua glória resplandecente já estava erguido na planície de Dura, e uma multidão começou a se reunir, vinda de cada canto do reino. As trombetas soaram e com isso a ordem foi dada. Na hora que ouvirem o som da música, todos se curvarão e adorarão a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Entre a multidão, 3 jovens hebreus se destacavam: Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel. Seus corações estavam repletos de convicção, mas também de um temor reverente diante do Deus que serviam. Ouvindo a música tocar pela primeira vez, um frio percorreu suas espinhas. As notas vibrantes se misturavam ao clamor da multidão, mas eles permaneceram firmes, pé ante pé, não se dobrando nem se curvando. Enquanto a multidão se prostrava diante do ídolo, poucos notaram os 3 jovens em pé. Mas alguns dos sábios de Babilônia, que não podiam suportar a ideia de que aqueles hebreus ousassem desafiar a ordem do rei, correram até Nabucodonosor, levantando vozes de acusação: ó rei, vivem os homens que não respeitam a tua ordem. Ananias, Misael e Azarias não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O rei, ao ouvir isso, ficou tomado por uma ira que aquecia seu coração. Chamando os jovens, disse: é verdade, Ananias, Misael e Azarias, não adorais a minha imagem? Agora, ao ouvirdes a música novamente, quando se tocar a harpa, a flauta, o símbolo e todos os instrumentos, curvai-vos e adorai. E se não o fizerdes, sabei que dentro de pouco serei eu quem vos lançará na fornalha ardente. Os jovens olharam para Nabucodonosor, e ele percebeu em seus olhos a determinação. Ananias respondeu com coragem: ó rei, não temos como justificar nosso ato diante de ti. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente e de tuas mãos, ó rei.
Mas se não o fizer, saiba que não adoraremos a tua imagem. A resposta reverberou nas paredes do palácio e na própria essência da fé. A coragem deles, desafiando não apenas o orgulho do rei, mas também a pressão da multidão, ecoaria por gerações. A fúria de Nabucodonosor explodiu como um vulcão em erupção. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, e os soldados que a alimentaram foram consumidos pelas chamas. Enquanto os jovens eram atados, uma voz silenciosa preenchia os seus corações. Eles sabiam que a mão do Senhor os sustentava. Ao serem jogados na fornalha, a expectativa da multidão se transformou em espanto. Uma luz se revelou nas chamas. Era como se um milagre estivesse prestes a acontecer, os envolvesse. E numa turnê inesperada de acontecimentos, a presença de um quarto homem apareceu entre as chamas. Sua semelhança era como a de um filho dos deuses. A visão não apenas desafiava a lógica humana, mas também se tornava um testemunho da majestade divina. O milagre estava no ocaso das chamas e na liberdade de 3 homens, caminhando no fogo sem se queimarem. O rei, maravilhado, chamou os jovens para fora da fornalha e declarou: Bendito seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias. E logo, um novo decreto foi dado em todo o reino, proclamando a grandeza do Deus de Israel. Assim, uma nova revelação do plano soberano de Deus foi manifestada. A vitória, gestada em meio à provação, prenunciava algo ainda maior, um chamado à fidelidade, não apenas para os hebreus, mas para todos os povos da terra. O relato daqueles que não se curvaram aos ídolos ressoaria pelas gerações. O Deus que preservou seus fiéis na fornalha ardente já estava traçando um caminho de justiça e redenção, preparando-se para o momento em que a verdadeira pedra cortada sem mãos se manifestaria em glória. E a pergunta pairava no ar: até onde a fé poderia atingir? Quais seriam os desdobramentos da lealdade diante de desafios tão avassaladores? O plano de Deus estava longe de ser terminado, a história ainda estava sendo escrita nas chamas de Babilônia. As chamas que dançavam na fornalha agora estavam frias, mas o testemunho daqueles que saíram ilesos ardia como um fogo renovado no coração do povo. Ananias, Misael e Azarias saíram da fornalha, e seus rostos reluziam com uma luz que não podia ser atribuída aos fogos mortais que outrora os cercaram. A multidão, atônita, observava enquanto o rei Nabucodonosor se prostrava diante do Deus dos hebreus, reconhecendo a grandeza de seu poder. Quem é como o Senhor? Questionou um dos sábios, em meio ao silêncio reverente que se seguintes ao livramento milagroso. Ninguém é capaz de fazer o que esse Deus fez. Mas a alegria pela vitória dos jovens e pela sua fé inabalável em Deus não durou muito. A sombra de uma nova inquietação começou a se espalhar sobre Babilônia. Embora a nação tenha sido testemunha do poder de Deus, havia uma inquietação no coração do rei. A perda de controle, o desafio à sua autoridade, e a possibilidade de que outros se inspirassem no ato de fé dos hebreus fez o seu sangue ferver em indignação. Na sala do trono, Nabucodonosor se deixou levar por um furor oculto. Ele convocou os sábios e os magos de Babilônia, cujos rostos tremiam ao perceber a ira do rei. Vocês me prometeram que minha imagem seria adorada, mas agora isso se tornou uma afronta ao meu reinado. O que me dizem, sábios da terra? O que vocês têm a dizer a respeito do Deus dos hebreus? Entre os sábios, um dos mais velhos, que não se deixava intimidar pela fúria do rei, respondeu com cautela: Ó rei, é um Deus cujas ações estão além da compreensão humana. Ele pode ter livrado os 3 jovens, mas não se deve esquecer que há um caminho sombrio que pode ser trilhado em sua busca por controle e poder. As palavras do sábio ecoaram, e Nabucodonosor, embora furioso, permitiu que esses pensamentos o inquietassem. O rei começou a se perguntar se a sua tentativa de dominação pela adoração forçada poderia colocar em risco sua própria posição. A sombra da dúvida crescia em sua mente, e um plano subjacente começou a se formar. Enquanto isso, os jovens hebreus, agora de volta ao seu povo, experimentaram um renascimento espiritual. Ananias, Misael e Azarias se reuniram em oração, buscando orientação e consolo. O Senhor é nossa luz e salvação. De quem temeremos? Disse Ananias, encorajando seus amigos. Mas a chama da incerteza ainda dançava em seus corações. Como continuariam a viver em uma terra que desafiava sua fé? Devemos ser as vozes que ecoam a verdade, afirmou Misael. Nosso Deus é um Deus de liberdade, e estamos chamados a ser luz em meio à escuridão. Mesmo que os ventos do medo soprem novamente, permaneceremos firmes. Ele já nos provou que está conosco. Enquanto isso, uma nova estratégia se desenrolava no coração do rei. Proclamou-se uma convocação a todas as nações, povos e línguas a se reunirem novamente, não em adoração, mas numa busca pelo significado do desastre que havia quase tomado conta de seu reinado.
Nabucodonosor decidiu que testaria mais uma vez a lealdade de seu povo à sua imagem, agora de uma maneira mais sutil. No entanto, o Deus dos Hebreus era soberano em seus planos e propósitos. Ele logo começou a operar não por meio dos jovens, mas também por meio de outros que começariam a questionar a legitimidade do ídolo e da adoração forçada. De um lugar inesperado, as vozes do povo começariam a se erguer, clamando na escuridão. E assim, a história se moveria novamente em direção ao seu clímax, onde o tempo de sua revelação se aproximava. A questão agora pairava: qual seria a resposta do povo de Deus em meio à opressão e à idolatria? Qual seria a natureza desse novo desafio que se aproximava de Babilônia e como o Senhor se manifestaria? Os eventos iam além da mera resistência a um ídolo. O plano de Deus estava se preparando para se desenrolar em uma narrativa muito mais extensa e cativante. As sementes da rebelião espiritual e da verdadeira adoração estavam prestes a florescer, enquanto a história de Ananias, Misael e Azarias se entrelaçava com a própria redenção que Deus estava prestes a apresentar ao mundo. O questionamento se tornava claro: estaria o povo preparado para encarar a verdade que se aproximava de maneira sobrenatural? Enquanto o sol se punha sobre Babilônia, o céu parecia refletir a gravidade da atmosfera que se instalava na cidade. O povo se reunia, ainda impactado por tudo o que havia ocorrido com Ananias, Misael e Azarias, e a devotada adoração ao Deus dos Hebreus começava a ecoar nas ruas. Mas o temor e a dúvida não tardaram a se infiltrar, como um veneno sutil, nas mentes que buscavam se conformar ao desejo de Nabucodonosor. No palácio, o rei contemplava sua imagem, erguida na planície de Dura, agora um símbolo de seu fracasso em dominar a fé dos homens. Uma estranha sensação de incerteza enraizava-se em seu coração, e ele, um dos mais poderosos reis da terra, sentia-se ameaçado por algo além de sua capacidade de controle. Desferindo um olhar penetrante para cada sábio que ali estava, questionou: como é que um Deus pode se opor a mim e ainda assim prevalecer? Ele me desafiou publicamente. O que farei para assegurar meu domínio? A multidão, agora com um ânimo renovado, esperava que a resposta fosse clara. No entanto, a incerteza do rei se tornará uma tempestade de pensamento. Os sábios se entreolhavam, sem saber como responder a um rei que tornava-se cada vez mais irracional sob a pressão de seu orgulho. A fé nos deuses de Babilônia se tornava um eco distante, enquanto um novo sussurro se formava no seio do povo, clamando por liberdade e a verdadeira adoração. Na escuridão da noite, 3 jovens hebreus se encontravam em oração. Ananias, Misael e Azarias, agora fortalecidos por seu testemunho, buscavam entender como poderiam ser instrumentos para a glória de Deus. Senhor, clamou Azarias, como devemos nos comportar em uma terra que ignora teu nome? Como podemos ser os portadores de tua verdade? As estrelas brilhavam intensamente, como se o Senhor estivesse ouvindo seu clamor silencioso. E em meio à sua oração, a voz do Todo-Poderoso ressoou em seus corações: não temais, pois eu estou convosco. Levantai-vos e falai em meu nome. A natureza dos planos de vosso Senhor está além do que vossas mentes podem compreender, e a vitória é garantida, pois eu sou o Deus que liberta. Com essas palavras ecoando em seus corações, os jovens se levantaram resolutos, sabendo que um novo desafio se aproximava. O vento começava a soprar, trazendo com ele murmúrios de indignação do povo, que, saturado de idolatria, ansiava por verdade. A manhã seguinte trouxe com ela uma reunião solene na praça diante da imagem de Nabucodonosor. O rei, ainda buscando reafirmar seu domínio, apresentou um novo decreto: a todos os que não adorarem a imagem que estabeleci serão punidos severamente. Esta é a ordem. As palavras ardentes do rei cortaram o ar como uma espada, e o povo ficou paralisado, um misto de medo e dúvida mergulhando em seus corações. Ananias, Misael e Azarias, assistindo à cena das sombras, sentiam a pressão da opressão se intensificar. Precisamos nos posicionar. Devemos nos levantar como testemunhas do Deus vivo. Misael exclamou enquanto as chamas do fervor espiritual queimavam dentro deles. Cada um deles sabia que a decisão que tomassem poderia mudar o curso da história. Mas o plano divino de Deus se revelaria mais uma vez. Não seria apenas uma questão de adoração, mas uma batalha pelo coração de Babilônia e por todas as nações. Enquanto o rei Nabucodonosor sediava seu ultimato, uma voz desconhecida se levantou de entre a multidão. Era um homem de Deus que havia estado no meio do povo de Israel, mas agora pela primeira vez se pronunciaria abertamente. Ó rei, começou ele, sua voz firme e clara, seus planos para enveredar as nações pela adoração ao ídolo estão fadados ao fracasso. Há um Deus que é mais poderoso, que não é feito de mãos humanas.
O seu reinado será abalado, e aqueles que buscam verdadeiramente a adoração ao Deus vivo serão levantados. Os olhos de Nabucodonosor se arregalaram, enquanto o recalçar de sua ira se tornava evidente. A questão agora pairava no ar. O que significaria a rebelião contra o ídolo? O Senhor começaria a revelar vasos de sua glória em meio à iniquidade de Babilônia. O povo, à beira de um clamor, começaria a se perguntar: estes homens, os hebreus, são realmente representantes do Deus verdadeiro? O que mais o Senhor fará em nosso meio? E assim a presença do Senhor se tornava mais palpável a cada dia, preparando o caminho para uma maior revelação de seu poder. A história se movia rapidamente em direção a um clímax, onde o plano soberano de Deus se tornaria evidente, e o que parecia ser um desastre para a nação se tornaria um chamado para a verdadeira adoração. O reino da Babilônia estava à beira de uma reviravolta divina, e a pergunta pairava no ar: até onde o Senhor levará seu povo na sua busca pela verdade? O desespero e a excitação pairavam sobre Babilônia, e a cidade, como um corpo pulsante, refletia as inquietações de seus habitantes. Enquanto as palavras do homem de Deus reverberavam na praça, havia uma expectativa palpável no ar. O povo estava dividido, alguns temendo o rei, enquanto outros se sentiam atraídos pelo chamado à verdadeira adoração. Nabucodonosor, com o coração inflamado de ira, convocou os magistrados e os principais dos sábios. Trazei-me aqueles hebreus Ananias, Misael e Azarias. Eles ousam se opor à minha ordem? A voz do rei retumbou, como um trovão em meio a um céu tempestivo. A soberania do faraó se tornará sua prisão, e o desejo de manter o controle tornava-se a fonte de sua angústia. Os jovens hebreus foram trazidos diante do rei. Seus rostos, embora pálidos pela tensão, ainda irradiavam uma confiança que espelhava seu Deus. Ananias, o primeiro a falar, disse: ó rei, não precisas de nos defender, pois sabemos que nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha ardente. E se não quiseres, sabemos que não serviremos à tua imagem. Seu audacioso testemunho ecoou como um clarim na praça. A fúria do rei subiu como as chamas da fornalha. Estou dando-te uma nova oportunidade. Adore a imagem que fiz, ou sereis lançados na fornalha ardente. Que Deus será capaz de vos livrar das minhas mãos? Sua voz, saturada de desafio, penetrou no coração do povo, mas Ananias, Misael e Azarias permaneciam inabaláveis. Ó rei, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Não tememos o fogo, pois ele está conosco, Misael declarou, enquanto Azarias inclinou a cabeça em oração silenciosa, conscientes de que poderiam ser heróis ou mártires por sua fé. Os olhos do rei, agora incendiados de raiva, queimavam com um desejo de vingança. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Os soldados que se aproximaram para prender os jovens foram consumidos pelas chamas que começaram a circular descontroladamente no ambiente. O clamor da multidão cresceu, enquanto o rei exclamava: não será suficiente para ensinar aqueles que desdenham da majestade de Babilônia. Com desprezo ele observava a fornalha, ignorando a presença do Altíssimo nas circunstâncias. Lá dentro, enquanto o fogo rugia, algo extraordinário aconteceu. Os 3 jovens sentiam a presença do Senhor envelopá-los em sua paz. Assim como o Senhor aparecerá a Moisés na sarça ardente, agora ele estava ali, assegurando a eles que nenhuma chama lhes faria mal. E eis que o rei, espreitando com uma mistura de incredulidade e temor, perguntou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Com os olhos arregalados ele comentou: vede, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e o quarto é semelhante a um filho dos deuses. A cena na fornalha tornará-se uma poderosa declaração da soberania de Deus sobre as forças do mal. As chamas, ao invés de devorar, serviam de testemunho vivo da proteção divina. O rei, agora alarmado e com um novo temor crescendo em seu peito, percebeu que o verdadeiro Deus estava em ação. Na praça, a multidão observava em silêncio, os murmúrios de incredulidade transformando-se em um clamor de adoração. Quão grande é o Senhor dos exércitos! Enquanto isso, no interior da fornalha, Ananias, Misael e Azarias, contemplando a pessoalidade de Deus com eles, foram tomados pela certeza de que não estavam sozinhos, mas planificados por um propósito eterno. Enquanto Nabucodonosor tentava entender a cena diante de seus olhos, uma pergunta queimava em seu coração: quem é este que até mesmo fogo não pode tocar? A transformação de seu coração estava prestes a ser revelada, e o decreto sobre os hebreus se tornaria um testemunho para as nações. À medida que o clamor ressoava pela cidade e a verdade se movia rapidamente com uma força implacável, o plano soberano de Deus se aproximava de um desdobramento divino.
E assim a interrogação pairava sobre o rei aflito: o que será que acontecerá quando ele enfrentar o Deus que é maior que seus ídolos? O rei, atônito e perturbado, sentiu sua vaidade como um véu rasgado. O eco das palavras de Ananias, Misael e Azarias continuava a ressoar em sua mente. Que Deus será capaz de vos livrar das minhas mãos? A resposta tornará-se evidente, e enquanto o fogo ardia, o Deus dos Hebreus revelou-se como Senhor da história. A multidão, anteriormente composta por céticos e adoradores da estátua, agora se tornará uma assembleia de testemunhas, assistindo à obra do Deus Altíssimo. Nabucodonosor, com o olhar fixo na fornalha, viu as chamas dançando sem consumir os jovens. Ele se lembrou de como em sua coroação havia erguido um ídolo para ser adorado em toda a Babilônia, e agora, em meio a essa conflagração, percebeu a futilidade de seus sonhos e de seus deuses forjados em ouro. Com um movimento de mão tremulante, Nabucodonosor ordenou que os guardas se aproximassem. Aproximem-se e levem esses homens ao meu lado. Assim os soldados fizeram o que o rei ordenou. Ananias, Misael e Azarias foram puxados para fora do calor intenso, mas ao serem acolhidos pela brisa fresca, não havia nele um só fio queimado, nem um cheiro de fumaça nele se achou. A testemunha da proteção de Deus diante de toda a Babilônia selou sua coragem e ousadia. Bendito seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias. O rei bradou, sua voz ecoando como um trovão, agora não de raiva, mas de reverência. Ele enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não violaram o mandamento do rei. Não adoraram sua imagem, nem a adoraram. O impacto daquele momento na vida de Nabucodonosor criará fissuras em sua percepção de poder e soberania. A multidão, agora em êxtase, levantou suas vozes em uníssono, clamando ao Senhor que havia mostrado seu poder. O coração dos babilônios, que antes batia de temor ao rei, começou a pulsar de reverência ao Deus verdadeiro. E as vozes se elevaram a um só clamor: somente o Senhor é Deus. Com a nova luz que se acendera dentro de Nabucodonosor, ele decidiu ir além. Aos seus irmãos hebreus e a todos os que virem esse ato de coragem, assim decretamos que todo povo, nação ou língua que disser blasfêmias contra o Deus de Ananias, Misael e Azarias será despedaçado, e suas casas se tornarão um monturo, pois não há outro Deus que possa salvar desta maneira. E assim instituiu um novo mandamento que glorificaria o verdadeiro Deus. Ainda assim, uma incerteza persistia em Nabucodonosor. Na profundidade de sua alma, um novo questionamento se erguia: como poderia um rei humano andar ao lado de um Deus invisível? Ele começou a se lembrar de sonhos passados, visões inquietantes que intrigavam seu espírito, revelando reinos e simbolismos que o desconcertavam. No momento singular de sua solidão interior, a lembrança de um sonho que o perturbara sobre uma grande estátua com pés de barro e ferro voltou à tona. Ele tinha entendido que havia uma força maior em jogo. Poderia ser então, pensou Nabucodonosor, que houvesse uma luta muito além do que eu compreendi. Uma batalha onde o bem e o mal se entrelaçam. E em sua busca por respostas, o rei sentiu a sombra iminente de um anticristo, uma figura que surgiria em tempos vindouros, cheia de astúcia e engano. Sua mente, agora inquieta, questionava: quem será esse que se levantará no meio do povo, semelhante a um ídolo seduzindo as nações? A cidade de Babilônia, com suas muralhas e incertezas, estava prestes a mudar. O plano soberano de Deus, mais uma vez, se desenrolaria em tempos de bênção e juízo. E lá na vida do rei, na cidade e entre o povo, um novo desfecho se aproximava, escondido nos mistérios da providência divina. As vozes que agora clamavam a Deus sabiam que algo se sucederia, e o que ainda estava por vir deixava um eco de expectativa reverberando nos corações dos que buscavam a verdade. A pergunta pairava no ar como uma brisa profética: quem será aquele que se levantará e como será a condução do Senhor em meio a este reino desmoronando? O rei Nabucodonosor, agora com o espírito perturbado e cheio de perguntas, buscou se retirar do tumulto que o cercava. Seus pensamentos estavam girando como folhas ao vento. Ele caminhou entre suas câmaras com a mente absorta nas visões que o assombravam. As declarações de Ananias, Misael e Azarias ainda reverberavam em seus ouvidos, e a cena da fornalha resplandecente parecia gravada em sua alma. O Deus dos Hebreus não era um mero semblante. Ele se apresentará com poder diante de sua inabalável realeza. Mas, com o renascimento da fé também vinha uma tormenta. Como poderia Nabucodonosor, um rei cuja soberania fora proclamada em toda a terra, aceitar que havia um governo superior, invisível, mas tão grandioso? As perguntas se derramavam como águas agitadas. De onde virá o anticristo? Ponderava ele, sua mente envolvendo-se em sombras do que poderia estar por vir.
O temor que outrora vinha da sua posição agora era superado por algo mais profundo, a reverência ao Deus Altíssimo. Enquanto ele se perdia em seus pensamentos, a ira de Deus não estava adormecida. O reino da Babilônia, com suas muralhas imponentes e seus deuses de ouro, seria colocado à prova. O profeta Daniel, um dos hebreus que havia se mostrado fiel ao mesmo Deus que salvou os jovens, se preparava para um encontro que mudaria o rumo da história. Ele já havia recebido revelações sobre aqueles que iriam se elevar em poder, e o Senhor estava prestes a revelar ao rei a verdadeira essência do sonho que o atormentava. Naquela noite, em um momento de contemplação, Nabucodonosor chamou por Daniel. O profeta entrou nas câmaras real, e o rei, em um misto de medo e expectativa, falou: Daniel, homem dos deuses, não te ocultarei o peso que me aflige. O sonho que tive ainda me atormenta, e quero entender seu significado. Pois vejo que aqueles que servem a esse Deus de Israel são mais sábios que todos os sábios de Babilônia. Daniel, com tranquilidade, apresentou-se ao rei. Bendito seja o Deus que revela mistérios. O sonho que tens visto é uma manifestação do que está por vir. E com as palavras que fluíram de sua boca, o profeta começou a desvendar as imagens da estátua. O rei viu novamente os metais ouro, prata, bronze e ferro representando reinos que se levantariam e cairiam, culminando em um reino eterno, o de Deus. Este reino que surgir, disse Daniel, é aquele que não será destruído, e sobre o qual não haverá fim. Os reinos humanos se desvanecerão, mas a pedra que foi cortada da montanha, sem mãos, trará a consumação de todas as coisas. Os olhos de Nabucodonosor se abriram em espanto. Ele perguntou: e qual será a origem desse anticristo que virá antes deste reino eterno? Com alma inquieta, Daniel falou: este que se levantará será como um pastor enganador, seduzindo as nações e trazendo desolação. A sua astúcia será imensa, mas o seu fim está decretado pelo Senhor. As palavras reverberaram como um trovão no coração do rei, revelando o juízo iminente sobre aqueles que se opõem a Deus. E assim, enquanto Nabucodonosor ouvia, o pavor e a esperança se entrelaçavam em seu ser. Ele percebeu que a sombra do futuro envolvia não apenas sua casa, mas todo o mundo. A Babilônia poderia ser a mesa de operações do anticristo, mas o plano de Deus seria revelado em sua simplicidade gloriosa. O rei, agora mais ciente do que estava por vir, sentiu um novo impulso. Poderia ele, mesmo entre majestosidades de ouro e poder, se unir ao Senhor dos Exércitos? O eco da sua pergunta se espalhou como uma onda em um lago tranquilo. Quem será aquele que se levantará no meio do povo? E como será a condução do Senhor em meio a este reino desmoronando? O espírito do rei Nabucodonosor tremia, e ele se encontrava à beira de um novo confronto com o Criador do universo, ciente de que sua revelação ainda estava por vir. A trama divina se desenrolava e uma nova era aguardava a Babilônia, prenunciando eventos que mudariam a história. Daniel, com seu coração tocado pela mensagem divina, permaneceu diante do rei, que agora estava submerso em um profundo abalo emocional. O ambiente estava pesado, como um céu antes da tempestade, e as luzes das lamparinas refletiam a palidez que tomava o rosto do soberano. O encontro se tornará um venerável diálogo entre dois mundos, o humano e o divino. Ó rei, começou Daniel com uma voz firme, mas doce: não temas o que virá. O Senhor dos Exércitos tem reservado um propósito especial para ti, mesmo em meio às indigências que se aproximam. Ele não te abandonará, mas te guiará, se tão somente abrir o coração à verdade que ele tem para ti. Prepara-te, pois há ainda mais para se revelar. Nabucodonosor olhou para Daniel com olhos que buscavam esperança em meio à incerteza. O que mais deves me dizer? Que outro mistério guardas, para que eu possa estar preparado? A súplica em sua voz não era mera curiosidade. Era o clamor de uma alma em busca de salvação. Daniel respirou profundamente e, em um ato de ousadia espiritual, prosseguiu: o reino que virá não será humano. Como a pedra que fenderá os reinos do mundo, o Senhor levantará um povo que não será como os outros. Haverá um puro remanescente, aqueles que não se curvarão diante de falsos deuses, mas permanecerão fiéis, e será a emanação do Espírito que lhes conduzirá. Pode isso ser verdade? Questionou o rei, seu semblante se iluminando com a centelha de uma nova esperança. Vais insinuar que eu, Nabucodonosor, da linhagem de reis, poderei estar entre esses que servirão ao Senhor? Sim, ó rei, respondeu Daniel, como já foi dito, ao fiel mostrar-se-as fiel, ao homem íntegro mostrar-te-as íntegro. Salmos 18:25. Portanto, prepara-te para a transformação. Preste a ser um instrumento de mudança, pois no seu coração reside um futuro que pode glorificar ao Altíssimo. Enquanto eles discutiam, a noite escurecia, e uma sensação estranha, quase palpável, tomou conta do ambiente.
O próprio ar parecia vibrar com a expectativa do novo tempo que se aproximava. O rei, profundamente envolto em pensamentos, contemplou a possibilidade de submeter-se ao Deus dos Hebreus, não como um ato de desespero, mas como uma nobre entrega à verdade que lhe era revelada. Nesse momento de contemplação, uma voz ecoou nas câmaras. Um mensageiro do céu se fez ouvir, trazendo um indicativo de um tempo de provação e de preparação que viria sobre a Babilônia. Rei Nabucodonosor, prepara-te, pois a sombra do anticristo se aproxima, mas não temas. Será em meio à noite mais densa que a luz se manifestará. Daniel, ouvindo a voz suave mas firme, encorajou o rei. Em toda tribulação, há um propósito glorioso. O Senhor não te abandonará, mas primeiro deve haver um quebrantamento, uma renovação. Ele usará a prova para glorificar o seu nome e condenar o sábio em sua presunção. Neste exato instante, o coração de Nabucodonosor começou a palpitar de um modo novo. Talvez a esperança comece a brotar onde antes havia desespero. Se tu, Senhor, realmente me chamas, eu irei, proclamou, tomados de um fervor inesperado. Direi às nações de tua grandeza. Mas antes que a conversa pudesse prosseguir, uma nova visão invadiu o espírito de Daniel, uma visão do julgamento futuro que também se apega ao porvir, envolvendo não só a Babilônia, mas a totalidade das nações. O Senhor me revela o que está por vir, e em breve as estruturas da sua Babilônia serão abaladas. Contudo, não é o fim, mas o prenúncio de um novo começo. Ao ouvir isso, o olhar do rei se aprofundou. O que é esta nova ordem que virá? O que posso fazer para me preparar perante o Altíssimo? Coragem, ó rei! A preparação não está em fórmulas humanas, mas na rendição ao propósito do Criador. Ele está começando uma obra, e o final dela te será mostrado no tempo correto. Somente confie para que possas perceber a grandeza do plano de Deus. E com estas palavras, a confirmação de um novo futuro se tornou manifesta, enquanto o plano soberano de Deus começava a se desenrolar em meio ao clamor da terra. O eco da promessa reverberava nas paredes do castelo, prenunciando um que poderá ser chamado de luz, mesmo em tempos de escuridão. A atmosfera em Babilônia estava carregada com a antecipação de eventos sobrenaturais. O rei Nabucodonosor estava imerso em sua transformação pessoal, enquanto as sombras de um novo tempo se aproximavam. Ele havia ouvido as advertências de Daniel, e a revelação da presença de um anticristo pairava como uma nuvem sobre sua cabeça. Era um momento prodigioso em que o divino e o humano se encontravam, refletindo a soberania de Deus em um cenário aparentemente caótico. À medida que os dias passavam, a inquietação entre o povo crescia. Os sábios de Babilônia, agora envolvidos em uma luta pela relevância face aos milagres explícitos do Deus de Israel, ponderavam sobre suas próprias crenças. Um jovem sábio, perplexo, dirigiu-se aos outros. Se o Deus dos Hebreus pode livrar os seus servos, o que mais não poderá ele fazer? O reino de Nabucodonosor está ameaçado, pois todos os seus deuses são impotentes diante de tal poder. No palácio, o rei lutava com seu orgulho ferido e sua crescente fé no Deus dos Hebreus. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente, como um sussurro constante que não podia ser ignorado. Ele começou a se perguntar não apenas sobre o seu próprio destino, mas também sobre o impacto que seu governo e suas decisões teriam sobre o futuro que se desenrolava à sua frente. Em meio a essa agitação interna, uma ideia formava-se em seu coração. Talvez houvesse um modo de unir os dois mundos, o dele e o Deus dos Hebreus. Nabucodonosor decidiu convocar uma assembleia de líderes, sábios e representantes de todas as nações sob seu domínio. A ordem do reino parecia prestes a mudar, e com isso, a oportunidade de redirecionar a adoração da Babilônia. Quando a sala se encheu de nobres e autoridades, o rei se levantou, sua voz forte e decidida ressoou: reinos e nações, ouçam! Um novo Deus se levantou entre nós e não podemos ignorá-lo. O Deus de Ananias, Misael e Azarias mostrou seu poder. Eu, Nabucodonosor, declaro que a nossa nação deve honrá-lo e não os ídolos que erguemos. Os murmúrios de incredulidade e espanto ecoaram pela sala. Entre os nobres, muitos ainda se agarravam às suas tradições, enquanto outros, tocados pela influência do milagre, começavam a questionar suas próprias crenças. Um ancião levantou-se, com um olhar de ceticismo. Ó rei, não devemos esquecer que este Deus pode ser arbitrário. A adoração não deve ser forçada, mas escolhida. Sua voz ressoava como um eco de advertência, um lembrete de que a verdadeira adoração deve surgir do coração. Nabucodonosor, entretanto, deixou o desafio do ancião em aberto. Ele queria buscar um caminho que não fosse apenas sobre obedecer aos preceitos, mas sobre unir suas diferenças em nome da liberdade de adoração.
Se o Senhor dos Hebreus é verdadeiramente o Deus que revela mistérios, disse ele, então que todos nós buscamos saber sua vontade. Podemos unificar nossos povos em um só chamado, um desejo de conhecer e adorar ao Deus que liberta. A proposta do rei balançou os presentes. Havia uma inquietação nos rostos dos nobres babilônios. Aqueles que antes se curvavam diante da imagem dourada agora se encontravam em um conflito entre o medo e a esperança de um novo caminho. Era um momento significativo, mas também desesperador. A dúvida emergia nas mentes de muitos, e ainda havia aqueles que tramavam em segredo, dispostos a manter os seus ídolos no poder. Enquanto o conselho se dispersava, um grupo de jovens que servia como guardas da imagem de ouro começaram a conspirar. Visavam que a perda de controle do rei sobre a adoração significava a perda de influência, portanto decididos a não se deixarem intimidar, tramaram recursos para descreditar Nabucodonosor e suas novas convicções. Eles sabiam que a ascensão do verdadeiro Deus ameaçaria seu domínio, e assim começaram a disseminar mentiras e desinformação entre o povo. Uma voz solene ressoou entre as sombras da conspiração. Reis terão reinos, mas o verdadeiro Senhor não permitirá que seus planos prevaleçam. A verdade se manifestará em prol da justiça e da redenção. A pedra cortada sem mãos triunfará sobre todos os reinos humanos. Voltam os dias, e o clima em Babilônia se tornava cada vez mais denso. Expectativas fervilhavam e o plano de Deus estava prestes a desvelar-se de maneira ainda mais impressionante. Daniel, consciente do tumulto crescente, passou a vigiar os sinais. Com foco na nação e no coração do rei, sabia que seriam necessárias novas revelações. Certa noite, enquanto orava, o Senhor trouxe uma nova visão a Daniel. Ele viu uma grande estátua. Novamente as imagens de reinos e governantes surgiram a partir da terra e do céu. Mas agora sob a pedra que esmagaria e aniquilaria o ídolo. Ele viu o destino de Babilônia sendo traçado em linhas maravilhosas e misteriosas. Daniel clamou em seu espírito: ó Senhor, prepara os nossos corações para o que está por vir. Que suas promessas sejam uma luz em meio à escuridão, enquanto o povo se prepara para o que o Senhor decretou. As vozes da idolatria devem ser silenciadas com a verdade da adoração. Em breve seremos levantados como testemunhas de teu poder. E nesse clamor, o plano soberano de Deus continuava em movimento, guiando cada passo na tessitura de um futuro que ressoava com paixão e determinação. As mãos invisíveis do Senhor haveriam de moldar a história da Babilônia, e a pergunta penetrava o pensamento coletivo. Assim como é a sabedoria de Deus, qual será sua revelação e o que ele nos ensinará através das provações que nos aguardam?